Olá! O Mais Cultura está no ar, com uma edição dedicada ao teatro. Seja muito bem-vindo! O programa de hoje é em homenagem ao Dia do Artista de Teatro. E você confere agora uma matéria sobre um festival que tem levado as artes cênicas pelos 4 cantos do Brasil. É um penteia daqui, penteia de lá. Com muito bom humor, as meninas do grupo Embaraça desenrolaram no Teatro Francisco Nunes um tema pra lá de delicado. Tinha uma história de negação por trás, do que elas, enquanto atrizes, negavam. E aí, num grupo de 5 atrizes negras dentro dessa turma, elas perceberam que uma negação em comum delas era essa questão do cabelo. Porque, de certa forma, todas nós, atrizes do espetáculo, passamos por um momento onde a gente usava chapinha, onde esse empoderamento ele não estava na gente ainda. A gente ainda tentava se encaixar num padrão de beleza branco, né? Mais esse estereótipo do branco. Depois desse processo, né, da cena curta, o espetáculo foi evoluindo até chegar em 1 hora de espetáculo, até a gente ir inserindo essa dramaturgia para ficar maior, né, para tomar corpo. Segundo elas, a ideia de criar a companhia surge de um problema estrutural do país, que também se manifesta na cena cultural. Éramos poucas atrizes negras, assim, a gente não se vê representada. Né? Tanto na universidade, no processo de formação éramos poucas, tanto nas produções locais lá em Brasília, como nas produções também fora de Brasília, infelizmente a gente vê poucos atores em cena, tanto atrizes quanto atores negros em cena. E a gente, desde pequena, vem sempre tendo que enfrentar algo relacionado ao racismo, seja na infância, seja, enfim, na adolescência, na vida adulta, porque infelizmente é um problema estrutural, né, que a gente tem no Brasil, enfim, em vários outros lugares, e é muito complexo, né, e as pessoas evitam. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas evitam tratar disso porque acreditam que racismo não existe, ou então, por ser um racismo velado, né, que também é um pouco mais difícil da gente conseguir combater de fato, as pessoas tendem a fugir, né, desse embate e desse enfrentamento. Mas sentindo a necessidade disso tudo e desse discurso do país miscigenado, que é o Brasil, e por isso seria um país livre de preconceito, a gente quis colocar isso em cena. Em cartaz há 2 anos, a peça se reinventa diante dos constantes casos de racismo na atualidade. Infelizmente, desde que a gente começou até hoje, e isso é um dos motivos que faz a gente querer estar em cena sempre, a gente tem algum fato relacionado ao racismo acontecendo, né? Seja um ataque via internet, que teve uma época que a gente também estava em cartaz e algumas atrizes negras tinham sofrido, sabe? Esse ataque virtual de perfis fakes, falando palavras, enfim, super racistas, manifestações super racistas, ofendendo o cabelo delas, ofendendo a cor delas. E na época a gente também colocou isso em cena, seja agora por conta dos grupos, né, supremacistas lá nos Estados Unidos. Infelizmente sempre tem alguma coisa assim acontecendo e a gente vê que a necessidade do espetáculo é urgente porque a gente tem que debater. O racismo é um grande problema estrutural que, enquanto não tiver um enfrentamento para a gente buscar desconstruir esse problema que afeta tanto a vida da pessoa negra aqui, a gente não consegue lidar, a gente vai só empurrando com a barriga, vai fazendo soluções paliativas que não resolvem o problema como um todo. Esse espetáculo faz parte do Festival do Teatro Brasileiro, um evento itinerante que leva a cena de um determinado estado para outro. Esses 12 espetáculos estão fazendo aqui 26 apresentações. Eles foram selecionados no intuito, na intenção de trazer para Belo Horizonte e mostrar para a cidade de Belo Horizonte uma amostra bem diversificada do que se produz hoje no cenário das artes cênicas no Distrito Federal. Então a gente trouxe espetáculos para adultos, espetáculos para bebês, né? O Distrito Federal tem uma produção muito interessante, muito rica de espetáculos para bebês e aqui em Belo Horizonte a gente não tem. Trouxemos espetáculos para adolescentes, circo, dança. Então a ideia foi trazer um pouco, uma pequena amostra dessa produção tão rica e tão cheia de vitalidade que o Distrito Federal faz hoje. O valor cultural do teatro é inegável, mas com a TV e o cinema cada vez mais acessíveis, o público presente nos teatros vem caindo cada vez mais. E mesmo com a criação de leis de incentivo para as montagens de teatro, a pergunta que fica é: cadê a plateia? A questão é complexa.
E os motivos que explicam a fuga do público dos teatros são inúmeras, começando no bolso de quem produz e de quem vai ao teatro. Infelizmente a crise está afetando todos nós, né? Alguns festivais o ano passado inclusive deixaram de existir. É uma preocupação grande da gente se juntar, dos festivais se juntarem, né? Para a gente poder juntos, fortes, né? Demandarmos políticas públicas que são importantes para a continuidade dos festivais. Os festivais de teatro hoje em dia são os maiores responsáveis pela circulação das artes cênicas no Brasil. Então, assim, a partir do momento que esse investimento diminui também a programação para os grupos de teatro, diminui também o investimento direto para os grupos de teatro. E isso é uma cadeia que está ladeira abaixo e a gente tem que ter uma atenção. A sociedade civil precisa ter ciência que essa crise também está afetando os festivais, né? E a gente precisa também da parceria da sociedade civil para poder defender, né, isso que é tão apreciado pelo público. Outro ponto debatido entre a classe é a necessidade de formar público. Educação caminha junto com cultura. Se você não souber dar os pesos, sabe? E não souber dar a importância para cada uma, algo ali nessa balança fica em defasagem. Então, em geral, nós artistas, assim, passamos por muitos perrengues, muitas dificuldades. A gente tenta produzir de maneira independente, sabe? Sem incentivos públicos, assim, editais, etc e tal. E a gente vai ralando e tentando criar um público, criar essas pessoas para que elas incentivem isso também para fazer essa máquina girar, porque senão vai chegar um momento em que eu não sei até quando o teatro vai resistir, sabe? A esse processo tão desgastante que é. Porque a cultura, ela é esquecida, ela sempre é a primeira a ser esquecida. A gente teve um episódio ano passado, perdemos o Ministério da Cultura, sabe? Assim, como se não fosse nada. Aí depois de, enfim, muitos debates, depois de muitas manifestações, a gente conseguiu de volta. Mas só que a gente sabe que a gente vive nessa linha tênue, assim, entre estar e não estar representado, ter e não ter importância, infelizmente. Então, isso é muito difícil. Isso também faz com que a gente só resista. O trabalho do artista hoje, principalmente o artista de teatro, é resistir. A gente não tem mais o que fazer, resistir. Senão a nossa arte é engolida, senão o nosso trabalho ele é invisibilizado, senão as pessoas deixam de lado. E como é que deixa de lado algo que é tão importante? Sabe? É tão importante. O que seria das nossas vidas sem arte? Eu sou professora, né? Também sou arte educadora. E aí eu tenho no espetáculo Pentes, eu acho que uma das maiores vozes que eu podia ter, porque quando a gente está ali no palco, de frente para o público, a gente poder falar dessas questões que são tão pessoais, mas que, à medida que a gente expõe no palco, a gente vê que representa um coletivo, que é esse coletivo de mulheres negras, esse coletivo de homens negros que passam por situações de racismo durante a vida inteira, né? Porque eu falo assim, por mais que às vezes a gente mude a questão do cabelo, a nossa pele continua sendo negra desde que a gente é bebê. E aí não tem como a gente se privar de determinadas situações racistas, por mais que às vezes a gente já tenha acesso à educação, e uma coisa que a própria Tuane lembrou na fala dela também, dessas questões de racismo, elas só irem modificando, né, a forma de opressão. Então, por mais que você tenha acesso à educação e a tudo, eu não estou livre disso, né? De entrar numa loja e ser confundida com alguém que vai roubar alguma peça daquele lugar porque eu sou uma pessoa negra. Ou de estar em uma loja que, às vezes, uma pessoa negra não teria, né, um dinheiro para estar naquele lugar e ser confundida com funcionária. Então, assim, eu acho que o espetáculo é a oportunidade que a gente tem de dar visibilidade para essas situações, que muitas vezes a gente comenta em grupos, em pequenos grupos, e as pessoas ficam chocadas, às vezes acham que não, isso não existe, mas que para a pessoa negra isso é muito comum. Então, o que a gente encontra quando a gente coloca o espetáculo para jogo com o público é essa empatia que é quase que gratuita, sabe? De, nossa, isso já aconteceu comigo. Não. E aí a gente vai remoendo essas memórias, compartilhando com o público, e ao final eu acho que a gente chega num processo de quase que levar o público a esse empoderamento que a gente tem hoje, essa consciência de que belezas são diferentes,
de que a gente precisa estar cada vez mais atento para essas questões racistas, que a gente precisa subverter todas essas lógicas, que a gente precisa contestar sim. Então, eu acho que no final a gente consegue compartilhar com o público essa curva, sabe? Desde quando a gente estava lá atrás buscando esse padrão, se igualar a esse padrão de beleza único que eles colocam, né, eurocêntrico e tal, e que aqui no Brasil acho que pouquíssimas pessoas conseguem atender a esse padrão, e até essa curva que a gente faz de superação e de empoderamento mesmo, de reconhecimento de ser negro, o que é ser negro e artista nesse país. O trabalho para solucionar esse problema demanda tempo e não é tão simples. O que aconteceu que a gente, em determinado momento da nossa história, a gente dissociou a educação e as artes e a cultura. A gente começou a fazer com que as escolas formassem muito mais técnicos e pessoas preparadas para o mercado e menos cidadãos que comecem a pensar e a construir um futuro, um projeto de país. Eu acho que o teatro, as artes, têm um papel fundamental nessa construção de projeto. Não adianta a gente ter uma população que é toda formada, que passou pelas escolas, se ela não tem uma formação cidadã, humana. Então essa dissociação entre a humanidade e a tecnicidade, né, o tecnicismo que hoje um pouco a nossa formação tem, é essa barreira que a gente tem que quebrar, e eu acho que a arte e a cultura têm um papel fundamental nisso. Pioneiro nesse sentido, o Festival de Teatro Brasileiro realizou ações em conjunto com escolas de Belo Horizonte para fortalecer o elo entre adolescentes e os palcos. A gente tem uma séria preocupação com a renovação de plateia, com a formação de público. Se a gente pensa, né, mesmo que a longo prazo, geracionalmente e tal, a gente precisa ter uma atenção para com os jovens, a gente precisa ter uma atenção para com os alunos. Por isso a preocupação do festival e essa atenção que o festival dá, né, para com essa ação de formação, que para a gente é muito importante, né, é muito valiosa, é muito importante, né, para a gente contribuir com a formação do público. A ação reafirma o papel do teatro como agente de transformação da sociedade. O teatro por si só ele já é transformador, né? Porque eu acho que assim, independente dos assuntos que a gente aborde no espetáculo, são tantas pessoas na plateia que a recepção ela é diferente para cada um, né? Às vezes eu posso dizer uma palavra que vai te fazer lembrar, nossa, minha mãe falava isso, e aí você já vai começar, né, a pensar sobre aquilo. Então, assim, ter o palco como um espaço de abordar questões críticas de uma forma mais sensível, né, que é o que a gente encontra nas linguagens artísticas, é muito bom. E como atrizes negras que acabaram de nascer negra, né, porque até então a gente estava tentando entrar em outro padrão, eu acho que o que mais incomoda a gente atualmente é essa condição de, como artista negra, o que eu posso falar, o que eu posso contribuir, o que eu posso transformar aqui essas 400 pessoas que estão me assistindo, que vão me assistir hoje. Dividido em 3 etapas, os alunos conheceram a temática e puderam bater papo com as atrizes após o espetáculo. E para esses alunos, a diversão se transformou em aprendizado e até mesmo em inspiração. Todos nós somos iguais, a gente não tem que ficar acusando um ou outro. Então eu achei que isso serviu para poder abrir mais a nossa mente, para poder fazer a gente ver o mundo de outra maneira, para poder a gente não ter aquele preconceito, aquele olhar racista. Olha, eu achei o processo muito bom, que ontem a gente aprendeu várias coisas. Eu mesmo já fiz uma peça na escola, fiz teatro na escola, e eu queria também seguir essa carreira. Vimos que esse preconceito tem muito hoje em dia, e eu gostei muito de participar desse projeto. O programa de hoje termina aqui, mas você pode conferir essas e outras edições do Mais Cultura no nosso canal no YouTube ou no tudoune.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!